Olá, passando aqui para compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem falado ao meu coração sobre a noite em que Jesus foi preso, que está lá em Lucas capítulo 22, versículo 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então aqui nós temos um dilema na vida de Pedro. O Senhor Jesus adverte ele, avisa ele que Satanás está querendo cirandar ele como trigo, né? Satanás pediu essa autorização diante do Senhor para fazer isso. E Jesus não diz que rogou para que Pedro não passasse por essa situação, não. Ele diz que rogou para que durante essa situação a fé de Pedro não desfalecesse. Cirandar o trigo era quando eles esfregavam o trigo para desprender a casca do grão. Era assim que fazia. Então era isso que Satanás queria fazer com Pedro. E Jesus avisou e falou, mas falou para ele: olha só, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça e quando tu te converteres, tu possas ajudar os teus irmãos, confirmar os teus irmãos. E Pedro fala para ele, né, faz a promessa: não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo preso e até a morte. E Jesus falou para ele: não, tu vai me negar 3 vezes. Então a história continua. Eles vêm para prender Jesus e Pedro corta a orelha de Malco. Por quê? Porque ele tentou cumprir a palavra que ele deu a Jesus. Não, eu vou estar contigo, eu vou te defender, nem que para isso eu tenho que usar a espada. Então ele usou a espada. E quando Jesus diz para ele: guarda a espada, Pedro, embainha essa espada. Acredito que ali começou o dilema de Pedro. Acredito que ali Pedro começou, né, o seu conflito interno. Por quê? Porque Pedro vinha de 3 anos cheio de milagres com Jesus. Viveu a pesca maravilhosa, andou sobre as águas com Jesus. Foi um dos 70 enviados para curar, libertar as pessoas em nome de Jesus. Então Pedro vinha de uma atividade intensa com o mestre. E aí ele chega naquele dia e o mestre diz para ele: guarda a espada, porque não é assim. Mas um dia tu vai te converter. E quando esse dia chegar, tu confirma os teus irmãos, apacenta o coração deles, ajuda eles. E Pedro continua acompanhando, né, o mestre em todo aquele procedimento, em toda aquela situação que o mestre passou, sendo preso, sendo açoitado, né, sendo julgado. E chega um momento em que Pedro nega Jesus por 3 vezes. Só que no pátio o olhar de Pedro se encontra com o olhar de Jesus e ele lembra de tudo que o mestre falou. O galo canta, ou o galício toca, e ele então sai dali. A Bíblia diz que ele chora amargamente. Começa então aquela confusão de Pedro: e agora? O que vai acontecer? Eu neguei o mestre, eu neguei. Mas Jesus vai para a cruz, morre, ressuscita, aparece aos discípulos quando eles estavam dentro de casa. Jesus aparece, né? Mesmo com as portas fechadas, ele não encontra dificuldade nenhuma em aparecer. Mas Pedro ainda se encontra em conflito. Um conflito que não era aparente, era interno. Sabe quando tu tá tão acabado por dentro, destroçado, e as pessoas olham: mas tu não tem motivo para estar assim, tu serve a Deus, tu tem uma família, não tem dificuldade financeira, tem saúde. Só que o problema não é no exterior, não é, sabe, no físico, não é no social, é no interior, é lá no espírito, é na alma onde está o problema, onde está o conflito, onde está o dilema. E é exatamente ali que o Senhor Jesus quer tratar, como tratou com Pedro. Porque depois de um tempo, Pedro volta a pescar. Pedro vai para o mar novamente, com os seus amigos. E a Bíblia diz que foi mais uma noite frustrante, porque ele não pegou nada, nenhum peixe. Aparece Jesus na praia pela manhã e pergunta se eles têm algo de comer. E eles falam que não, porque não tinham pescado nada. Aí o Senhor orienta eles como deveriam jogar a rede, e eles pescam 153 grandes peixes. Pedro reconhece o Senhor, se joga no mar e vai ao encontro do mestre. Chegando lá,
Eles têm aquele momento de comunhão onde eles jantam juntos, porque Jesus estava esperando eles com pão e peixe. Jesus amava esses momentos de relacionamento, de partir do pão. E ali Jesus pergunta para ele: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. E nós conhecemos a história. Jesus diz: então apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E depois disso tudo, Jesus fala para Pedro: Pedro, é assim que tu vai gastar a tua vida em favor de mim, apacentando o meu rebanho, cuidando dos teus irmãos, pastoreando os teus irmãos e a minha igreja. E depois dali, Jesus ainda fala para ele como ele deveria morrer para glorificar o nome do Senhor. Quando ele fala: quando tu era mais jovem, tu te cingias a ti mesmo, mas quando tu ficar velho, tu estenderás as mãos e outro te cingirás. Quando tu era jovem, tu ia para onde queria. Quando ficar velho, tu irá para onde não queres. Então ele diz: agora segue-me. Pedro segue Jesus e depois, mais para frente, nós vemos o Pedro em Atos, curando o coxo juntamente com João, açoitado, alegre porque foi açoitado por pregar e curar em nome de Jesus. Vemos Pedro no aposento alto clamando pela descida do Espírito Santo e depois dali pregando e 3.000 almas se convertendo ao Senhor. E a história da igreja se iniciando com Pedro vivendo o que Jesus tinha preparado para ele viver. Depois do seu dilema, depois do seu conflito, ele viveu o que o Senhor queria que ele vivesse, não com a espada, mas com Cristo, direcionando essa vida dele. Então não despreze os seus dilemas, tenha força, tenha fé, o Senhor está contigo. Clame por ele, a graça dele vai te bastar. E assim como Pedro viveu o que estava proposto para ele viver, você também vai viver. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Não esqueça de Efésios 6:10, a partir do 10. Se revista da armadura. Busque ao Senhor e eu tenho certeza que você viverá coisas grandiosas na presença dele. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.